tem uns outros assuntos para falar. Pronto, estamos ao vivo aqui no Facebook da SMDED, Secretaria da Pessoa com Deficiência. Enquanto as pessoas não entram, Luiz, eu vou dando um introito aí. A gente está aqui basicamente em comemoração do aniversário de 15 anos da Secretaria. A Secretaria foi criada há 15 anos atrás e tem tido uma história marcante, uma participação marcante no cenário municipal, obviamente, mas nacional. Esta secretaria, foi ela que foi precursora, e outras secretarias foram criadas, inclusive no plano estadual, são consequência desta secretaria. Então, é uma secretaria que tem um papel muito importante no cenário das políticas em prol da pessoa com deficiência no Brasil. É um exemplo. E o aniversário de 15 anos tem que ser comemorado sob essa ótica, né? Sob a ótica da relevância da secretaria das políticas públicas em geral em prol da pessoa com deficiência. Então, esse é o grande mote, a grande razão da gente estar fazendo essas entrevistas, esses lives, aqui com colegas, com as pessoas, na verdade, que iam participar dos nossos eventos de aniversário, que seriam no dia 2 e 3 de... Desculpa, tocou o telefone. É meio... mas é de 2 e 3 de abril. Seriam os eventos de aniversário da Secretaria, um seminário internacional e uma homenagem, uma festa que nós homenagearíamos 80 pessoas, Luiz, que foram importantes na história do movimento da pessoa com deficiência em São Paulo, mas principalmente ligados à criação e desenvolvimento do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, da CPA, nessa ordem cronológica, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, e da Secretaria. Então, a Secretaria ela é uma consequência desse processo. Então, o aniversário era meio em torno dessa questão de reconhecer as pessoas que foram importantes nesse período. E do lado tinha um seminário, né? A gente ia fazer um seminário. Como não conseguimos fazer, a gente está trazendo as pessoas que vão participar também do seminário para conversar com a gente. E você, é um grande prazer, a gente já está com algumas dezenas de pessoas, é um grande prazer tê-lo aqui. Você é um dos nossos primeiros entrevistados aqui. Essa série tem sido, até agora, muito bem sucedida. A gente tem tido um público bastante razoável, de pessoas crescentes. Então, obrigado por estar aqui. Agradeço a Adriana também, que é a nossa intérprete de Libras, e as pessoas que estão chegando aí, olha, o Rodrigo Massi, a Camille Azevedo, a Silvia, a Leopoldina Oliveira, o Saulo Rosa, está acompanhando. Bom, Luiz, obrigado por você estar aqui. O Luiz, que é o nosso secretário municipal de Relações Internacionais. O Luiz Álvaro tem uma trajetória, né, nessa área internacional e veio trazer essa experiência dele para a prefeitura, mas, na verdade, ele tem abraçado várias outras causas e ações e projetos, uma figura que transformou a Secretaria de Relações Internacionais, ou seja, deu um outro encaminhamento para a Secretaria e uma relevância ainda maior, né, que ela tem ou teria só com relações internacionais. Você está envolvido em várias coisas. Mas antes da gente chegar no que você está fazendo hoje,
eu queria que você contasse um pouco, né, quem é o Luiz Álvaro, de onde você veio, mais ou menos sua história, para as pessoas saberem quem você é. Bom, eu agradeço o convite, na verdade, é uma honra poder participar aí da live, acho que é uma experiência muito importante essa que você está inaugurando na prefeitura, né? A sua secretaria é a única que está fazendo essas lives, e que é importante não só para que a gente possa contar um pouco do trabalho, mas que as pessoas acabem conhecendo um pouco melhor, né, quem são os secretários, com que equipes eles contam, e a bem da verdade é que estamos todos em isolamento social, mas a tecnologia sempre serviu para acompanhar e para aproximar aí as pessoas. Então, a sua secretaria está sendo inovadora e pioneira em tantas e tantas frentes, e agora nessa também de poder fazer as lives. Fala. Não, eu estou pedindo para a Ravelli tirar uma foto da tela aqui, desculpa. Já pedi, já tirei até. Bom, eu sou formado em administração de empresas e marketing, né? Eu não cursei relações internacionais. Eu comecei a trabalhar bem dentro da minha área, que era gestão estratégica, gestão de projetos e na área de marketing. E depois eu migrei para o mercado editorial, trabalhei aí 7 anos na Câmara Brasileira do Livro, e aí gestão de projetos internacionais, relações internacionais, muita interação com o governo federal, com o Itamaraty, com a Apex, que é o programa de exportação, né, de fomento à exportação, e atuando diretamente na cadeia do livro, na Câmara Brasileira do Livro, e com as outras frentes, que são as frentes chamadas de economia criativa. Então, com cinema, agências de publicidade, música, moda e várias outras frentes. Depois de 7 anos atuando lá, o prefeito Bruno Covas me convidou para assumir a Secretaria de Relações Internacionais aqui na prefeitura, justamente por querer uma pessoa que tivesse um perfil mais voltado para a área de negócios, né? Preocupado aí em dar um perfil um pouco diferente para o trabalho que a Secretaria vinha fazendo, e preocupado com a integração da Secretaria de Relações Internacionais com os projetos desenvolvidos pelos outros secretários. Por entender que assim seria uma equipe mais multidisciplinar e a gente estaria mais conectado às reais necessidades da cidade no dia a dia, podendo atuar de maneira internacional, mais interligado com as necessidades de cada secretaria e dos cidadãos paulistanos. Ele me deu 3 diretrizes muito claras quando eu assumi a secretaria. Era para atuar na captação de novos investimentos, atuar na capacitação dos servidores e melhores práticas de mercado. Então, o que existe aí de gestão internacional, as melhores práticas, os melhores softwares, seja no combate a enchentes, seja nas boas práticas alimentares e preservação do meio ambiente. E a última era auxiliar na promoção internacional da cidade de São Paulo. Com isso, eu cheguei aqui na secretaria, encontrei uma secretaria com uma equipe muito boa, muito especializada, todo mundo já de relações internacionais, comércio exterior, turismo. Eu costumo até brincar para a equipe que o único que não cursou relações internacionais aqui sou eu, né? Todo o resto já cursou, está cursando, é mestre, é mestrando, é um pessoal muito bom mesmo. E a gente começou a atuar, então, com esses núcleos que eu encontrei aqui, e eu criei um núcleo de comunicação, justamente pensando nessa questão de trazer para o cidadão paulistano quais as características dos trabalhos internacionais que a cidade de São Paulo faz, por que nós somos uma cidade global, qual é a relevância de uma Secretaria de Relações Internacionais para o município, né? Quais que benefícios a gente tem, e, na outra frente, exportar a cidade de São Paulo, né? Contar para o mundo o que a gente tem de melhor, não só em melhores práticas, não só em exemplos de gestão pública, mas também falar dos nossos parques, da nossa riqueza gastronômica, dos nossos museus, né? De nós sermos uma cidade que é uma cidade que nasce internacional, porque a gente tem aí várias e várias ondas de imigrantes,
Então, contar essas características nossas para o mundo, né? De ser uma cidade que abraça, que respeita, que inclui. E aí acho que a gente acaba se aproximando muito, né? Porque a questão da cidade que inclui a sua secretaria é uma das mais fortes aí a carregar essa bandeira, e é uma secretaria pioneira, não só porque ela já tem 15 anos, mas porque você continua trazendo práticas importantes aí. E eu que me sinto honrado de participar da live e de poder ser seu parceiro aí, pelo menos auxiliar um pouquinho nesse trabalho tão importante que você faz. Bom, mas o trabalho para uma prefeitura é legal, gestão pública, porque você tem, quanto mais integrado, né, e multidisciplinar, multissecretarial for o trabalho, mais fluida e mais eficiente é a gestão. Esse é o grande, é muito interessante isso, né? Então, quando você acaba numa gestão como a do prefeito Bruno Covas, você acaba tendo uma participação ampla, né, e essa possibilidade, o incentivo ao trabalho multissecretarial, né? Então, isso assim, na essência, é o que nos une. Mas queria que você falasse um pouco aqui para a Adélia Comino, para a Elizabeth Canedo, para o Ricardo Caiafa, que estão nos ouvindo aqui, o que faz na prática a Secretaria de Relações Internacionais? Qual é o dia a dia da Secretaria de Relações Internacionais? Bom, então eu vou contar um pouco como a gente está estruturado hoje. Então, hoje a gente tem uma pequena área de comunicação, certo? Que atua em duas frentes. Uma frente é uma frente que eu falo, é a frente que trabalha em português. Ela conta para o cidadão, ela conta até para os meus pares, para os secretários, enfim, mas ela conta para o Brasil, para os paulistanos, quais as iniciativas internacionais em que a cidade de São Paulo está engajada. Então, e a outra frente que eles trabalham é contar para o mundo quais são os grandes atrativos que a cidade de São Paulo tem. Essa é a frente que trabalha em inglês, em espanhol, ou em francês, enfim, para atrair turista e para atrair negócios. Então, um núcleo meu de trabalho aqui é o de comunicação. O outro núcleo é o núcleo bilateral, né? Então, bilateral são todas as relações que forem a cidade de São Paulo com outra cidade ou com outro país. Então, São Paulo com Paris ou São Paulo com a França, São Paulo com Xangai, São Paulo com a China. Nesse processo, também existe todo o atendimento ao corpo consular que está na cidade de São Paulo. Muita gente não sabe, mas São Paulo tem o segundo maior corpo consular do mundo. O primeiro é Nova York, o segundo é a cidade de São Paulo. Então, a gente também tem uma série de questões consulares e atendimento ao corpo consular que a gente auxilia. O terceiro núcleo é o núcleo de multilaterais. Então, esse vai cuidar do relacionamento da cidade de São Paulo com Unesco, Organização Mundial do Trabalho, Organização Mundial de Saúde e as chamadas redes de cidades. Então, por exemplo, a gente tem uma rede de cidade que chama C40, que são as maiores cidades do mundo engajadas em políticas e estudos e práticas de preservação e melhoria do meio ambiente. Então, esses relacionamentos coletivos são feitos pelo núcleo de multilaterais. E aí eu tenho um último núcleo aqui dentro, que é o de missões e projetos especiais, né, internacionais, claro, que trabalha organizando as missões internacionais que a prefeitura participa, as viagens do prefeito, dos secretários e de outros técnicos que vão viajar para fazer troca de experiência, e desenvolve aqui em São Paulo projetos internacionais que a sede seja a cidade de São Paulo. Tá? Lembrando que o trabalho de todas essas frentes está permeado pelos 3 pilares que o Bruno Covas me deu quando eu assumi. Trazer investimento para a cidade de São Paulo, promover a cidade de São Paulo no exterior e capacitar melhor os servidores e atrair as melhores práticas de gestão para a cidade de São Paulo. Então, o que os 4 núcleos fazem estão sempre voltados para isso. Exemplos práticos, por exemplo. Então, hoje de manhã, a gente formalizou a doação de 50 mil máscaras para combate ao Covid junto ao Banco da China. Então, a gente tem um trabalho da equipe de bilateral, que pediu apoio para o Consulado-Geral da China. O Consulado-Geral da China entrou em contato com o Banco Chinês e eles doaram as máscaras para a gente.
todo o acompanhamento, desembaraço, entrega é feito pela equipe de bilateral e a equipe de missões, por exemplo, para que essas máscaras cheguem à Secretaria Municipal de Saúde. Um outro trabalho que a gente está desenvolvendo, junto com as escolas públicas do município de São Paulo, é o MONUEM, que são as simulações de negociações da ONU em escolas de ensino médio. Então, a cidade de São Paulo tem 9 escolas de ensino médio, e a gente está implantando nessas escolas esses modelos de simulação. Então, é um trabalho feito com o Itamaraty, a minha equipe de multilateral, a minha equipe de projetos especiais e a Secretaria de Educação. Então, a gente tem algumas coisas muito práticas que são desenvolvidas, que são experiências internacionais que a gente consegue replicar aqui, né? Ou que são investimentos estrangeiros, doações, enfim, para situações da população. Então, a gente está muito integrado, a gente tem tentado auxiliar aí no que for possível, e principalmente mantendo a Secretaria de Relações Internacionais como uma secretaria meio, né? Então, quando eu faço um projeto como esse, que são as simulações da ONU, a entrega é da Secretaria de Educação, e a gente faz o meio de campo, né? Quando a gente faz a questão das máscaras, a entrega final é da Secretaria de Saúde, mas a gente faz o meio de campo. Então, a gente tem que se entender como sempre uma secretaria que está aqui para entender as necessidades, sejam da cidade do cidadão, sejam das secretarias específicas, para que a gente consiga auxiliar e trazendo o que existe de melhor no mundo. Uma coisa, nesse cenário, como entra a nossa agenda de deficiência, acessibilidade, inclusão da pessoa com deficiência? Tanto no cenário, ou seja, pensando em todas essas atividades que você falou, como que nós nos encaixamos nas atividades? Bom, a gente tem questões diretas e indiretas, no caso, né? Nós já participamos aí de alguns congressos internacionais, né? Se temos sido convidados, nós acabamos recebendo os convites, mas os convites são para você, né? Para alguns pactos internacionais, alguns congressos internacionais que enxergam na cidade de São Paulo políticas inovadoras, políticas importantes de inclusão, né? E a gente participa, por exemplo, do Pacto Global de Cidades Acessíveis, que vocês são os representantes. A gente teve, o ano passado, a participação importante da Marinalva, que é a sua secretária adjunta, lá em Durban, na África do Sul, no congresso da CGLU, e que eu tive o prazer de acompanhar. Então, a gente tem uma questão não só de receber as melhores práticas, mas também de mostrar o que a gente está fazendo de importante. E na cidade de São Paulo, eu sempre digo, a gente é uma cidade tão grande que quase todo problema urbano que se imagina em qualquer cidade a gente tem, né, em maior ou menor escala. E aí, as nossas soluções todas são grandes, as nossas soluções todas são exemplo de ação no exterior. Então, a gente tem auxiliado vocês, não só fazendo mapeamento de melhores práticas, como a gente conseguiu fazer esse material, né, que eu até imprimi um para mim, de melhores práticas agora de combate ao Covid, específico para a população que a sua secretaria atende, mas a gente tem conseguido também dar voz às nossas melhores práticas aqui de São Paulo no exterior, e que com isso a gente talvez consiga ter acesso a financiamentos específicos, né, ou a capacitações específicas para a população ou para as práticas de acessibilidade que a cidade de São Paulo tem, ou para projetos específicos. Porque uma vez que a gente vira referência, o caminho fica muito mais fácil. E a gente, então, quer dizer que São Paulo tem tido, né, uma boa atuação, né, no plano internacional. A gente tem participado de forma proativa, e não só isso, de forma a mostrar os nossos exemplos como exemplos que podem ser aplicados em outras cidades. Você acha que nós estamos bem nessa área internacional, no que tange a nossa interação aí da Secretaria da SUNIPED com relações internacionais? A gente tem uma questão... Onde a gente pode avançar? Onde a gente pode? Então, o que a gente já está fazendo, onde a gente pode avançar?
A gente tem uma questão na cidade de São Paulo que tudo é muito grande, né? E nós, como gestores públicos, temos uma impaciência que é normal do próprio cidadão paulistano. Quer dizer, onde a gente pode avançar? Na amplitude, né? Na capilaridade daquelas políticas públicas que a gente tem desenvolvido aqui. Quando eu tive a oportunidade de assistir, ou até de falar sobre as políticas públicas que a sua secretaria tem desenvolvido em fóruns internacionais, assisti a Marinalva participando, enfim, e não tenho visto nada fora, né, nada fora de São Paulo, que seja propriamente inovador, ou que aqui já não tenha sido experimentado, ou que você já não esteja pensando, ou o prefeito Bruno Covas já não tenha pensado nisso aqui durante a sua gestão, a gestão do prefeito Bruno Covas. Qual que é o nosso maior problema? É a capilaridade. A gente conseguir mudar a cultura empresarial, mudar, claro, a cultura dos paulistanos e conseguir fazer o esforço financeiro e de infraestrutura necessário para que São Paulo seja, de fato, uma cidade acessível. Né? Para que os nossos eventos sejam, de fato, acessíveis. Para que a iniciativa privada tenha, de fato, uma mente de acessibilidade. Quer dizer, as nossas práticas são as melhores que tem tido no mundo afora. Né? Só que, como a cidade é muito grande, você conseguir uma capilaridade, a amplitude que a cidade merece, que o cidadão paulistano merece, esse é o nosso maior desafio. E aí eu gosto muito de uma coisa que você me disse uma vez. Quando a gente pensa na pessoa, quando a gente pensa na acessibilidade, ou quando a gente pensa na pessoa com algum tipo de deficiência, a gente esquece de pensar que nós todos teremos dificuldades de acessibilidade. Né? Nós todos teremos uma deficiência de locomoção, uma deficiência de visão, né? A gente vai envelhecer, graças a Deus, e com isso, a cidade acessível ela é acessível para todo mundo. Né? Então, hoje você tem pessoas que têm um problema de acessibilidade, mas todas terão no futuro. Então, a gente conseguir isso é uma vitória para a cidade toda, é uma vitória para todos os paulistanos. Então, a sua secretaria está fazendo um trabalho de infraestrutura, mas um trabalho de mudança de comportamento cultural muito importante. Eu concordo. Eu estou muito satisfeito com o que a gente tem feito. Agradeço o apoio do prefeito Bruno Covas, aí, na gestão dele, a gente deu um grande salto. Mas eu continuo, de uma certa forma, isso é positivo, impaciente e querendo mais. Eu acho que as transformações que você citou agora, que são essas transformações de mudar a percepção sobre a acessibilidade, que é uma coisa, sei lá, uma coisa tópica, ou que é uma coisa, sei lá, você agrega ao projeto para tornar estrutural e, por tabela, estruturante. Né? Num mundo onde falta acessibilidade, a existência de acessibilidade ela vira estruturante, porque você acaba permitindo interações, combinações, participação das pessoas num outro nível, num outro patamar. E eu acho que esse é o grande desafio, fazer com que a acessibilidade, bom, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, ela tem que dar um salto qualitativo, tem que estar num outro patamar, num patamar mais estrutural. Hoje a gente sofre muito com tanto a acessibilidade física, eu acho que eu concordo, a gente está dando alguns avanços, e a questão das calçadas é um grande avanço, na cidade de São Paulo, mas a questão é política ainda, é transformar assim, a dimensão política da acessibilidade. Quando todo mundo vai enxergar nela valor, e ela vai ser um valor que vai, onde é acessível é mais caro, ou seja, onde não é acessível vai ser deixado de lado, sei lá.
Luiz, bom, vamos entrar um pouco nessa problemática grande que a gente está vivendo aí, que é a questão do Covid, do vírus, né, do coronavírus, do novo coronavírus, e o que relações internacionais acaba tendo a ver com esse processo, né, do coronavírus e, paralelamente, fora mesmo da área de relações internacionais, o que você, como secretário, tem feito para ajudar no combate, né, ou na mitigação dos impactos da epidemia? Bom, logo que o prefeito decretou estado de calamidade pública na cidade e permitindo o home office, a gente fez uma avaliação aqui da minha equipe. Então, aqueles 4 núcleos, a gente fez uma avaliação daquelas pessoas que estavam trabalhando aqui, quais poderiam começar a trabalhar em home office. Então, no primeiro momento, a gente manteve uma parte maior da equipe em casa, né? E uma equipe substancial ainda aqui na cidade de São Paulo, até aqui na prefeitura, até para entender como é que ia começar a funcionar esse home office, como é que o trabalho ia se desenvolver. A gente tem que lembrar que a prefeitura, assim como as empresas privadas, não estavam preparadas para colocar grande parte do seu quadro de funcionários trabalhando de home office, né? Então, não só os gestores não estão habituados com isso, mas os assessores não estão habituados com isso, e a própria estrutura de tecnologia que a prefeitura precisava dispor para isso. Então, mais de 40 mil acessos foram disponibilizados para que o trabalho, a cidade, né, os servidores públicos pudessem continuar atuando como servidores públicos. E na minha equipe não foi diferente. Logo de início, a gente começou a fazer um mapeamento das melhores práticas internacionais, o que é que havia sido feito nas cidades, nas mais diferentes frentes, em economia, em educação, em termos de legislação, em saúde, obviamente, o que as cidades estavam adotando para combate ao coronavírus. E essa informação passou a ser disseminada, não só entre os secretários, mas ela é uma informação de acesso público que está no site da prefeitura, e a gente faz um mapeamento, então, semanal. Por quê? Porque eu preciso que o secretário de Educação receba facilmente as melhores práticas internacionais na área de educação, né? As escolas estão abertas, as escolas estão fechadas, eles estão optando por ensino à distância. Esse ensino à distância, uma parte está sendo feito online, mas é óbvio que nem todas as crianças, não só da cidade de São Paulo, mas de muitas outras cidades, não podem ser educadas online, porque não existe a estrutura. Como é que eles estão resolvendo esses problemas, né? Como é que é feita a distribuição de renda? Como é que é feita a distribuição de merenda? E daí os secretários específicos começam a pensar nas soluções adaptadas para a cidade de São Paulo. Então, de imediato, a gente começou a fazer esse mapeamento, né? E, claro, a gente tem contato permanente com uma rede internacional muito grande. Então, também emitimos assumimos a responsabilidade de manter essa rede internacional alimentada com as nossas políticas, com as nossas práticas, o que estava acontecendo aqui em São Paulo. E também dissemos que a cidade de São Paulo, assim como muitas outras cidades, estava aberta para receber doações, fossem elas nacionais ou internacionais, dos EPIs, né, das coisas, das máscaras, dos uniformes, álcool gel, quer dizer, existe um corpo consular muito forte, mas nós temos multinacionais atuando na cidade de São Paulo, temos empresas francesas, temos empresas japonesas, as montadoras, enfim. Às vezes a fábrica não está aqui, mas a sede dessas empresas está toda aqui em São Paulo, né? E se São Paulo tem sido tão boa para essas pessoas, também São Paulo precisa da ajuda de todos os paulistanos nesse momento. Então, para a comunidade internacional, que a gente tinha um contato muito próximo, a gente não só mantém eles informados, tranquilos quanto às decisões do prefeito Bruno Covas e as nossas implementações, mas também pedimos ajuda para a comunidade internacional. E passamos a receber algumas doações internacionais e fazer o desembaraço com o apoio da iniciativa privada. A gente está até com a PGL Logística, a empresa privada que tem doado aí o seu auxílio para que a gente consiga trazer as cargas internacionais para a cidade. E depois a gente, como tem um núcleo
que é o meu núcleo aqui de missões, né, e projetos internacionais, que ficou um pouco ocioso, dado que todas as missões internacionais foram canceladas, o núcleo prontamente assumiu, junto com o gabinete do prefeito, a parte das doações nacionais, né? Porque, afinal de contas, eles cuidam de missões e projetos internacionais especiais, e isso é um projeto especial. Quer dizer, o que mais especial a gente teria do que se voltar para a cidade e conseguir organizar, conseguir arrecadar tudo isso que a população está precisando, né? Então, hoje, a cidade de São Paulo, né, tem tido também 3 pilares muito claros aí no combate ao novo coronavírus. A gente tem, na primeira frente, a saúde, sempre a saúde, a preservação da saúde das pessoas, a recuperação da saúde das pessoas, a solicitação a que todos os paulistanos permaneçam e fortaleçam o isolamento social. A primeira é a saúde. A segunda é essa rede de proteção, né, às pessoas menos favorecidas, que estão com mais dificuldade, para que a gente consiga com que elas não fiquem desatendidas e permaneçam em suas casas de maneira saudável. E a terceira é uma frente de comunicação, informando a população como é que ela se previne, informando para a população quais são as novas diretrizes do governo, né, da prefeitura, e combatendo as fake news. Então, eu acho que hoje a minha secretaria tem atuado nas 3 frentes, né? A gente tem uma prioridade absoluta em conseguir doações nacionais e internacionais que auxiliem a Secretaria de Saúde e os heróis que estão aí à frente, né, cuidando da saúde dos nossos doentes no dia a dia. A gente está atuando para conseguir os insumos para que essa rede de preservação aí da alimentação, a preservação dos empregos, enfim, também seja auxiliada. E a gente tem trabalhado muito fortemente nas redes sociais e junto à comunidade internacional na geração dos nossos boletins informativos do que tem sido feito na cidade de São Paulo. Então, consultem as fontes oficiais de informação, porque lá não tem fake news, porque lá tem os canais de comunicação. E a gente conseguiu montar a nossa rede aqui da Secretaria de Relações Internacionais para atuar nas 3 frentes que o prefeito, o secretário de Saúde e os secretários responsáveis por essa rede de preservação aí da população têm trabalhado incansavelmente no dia a dia. E a gente manteve o papel de secretaria meio para dar suporte para eles. Eu estou muito orgulhoso da equipe, na verdade. Foi uma adaptação muito rápida, à distância, coisa que eu não estava acostumado a fazer. E hoje a gente tem um bom material de comunicação com os atos oficiais e estamos conseguindo auxiliar aí, pelo menos dentro da nossa alçada, nas doações aí para o município de São Paulo. E como é que faz quem está ouvindo aí, quer doar, como é que faz para doar, como é que faz para participar desse processo e para onde vão esses recursos de doação? Qual vai ser o encaminhamento das doações, né? Como é que faz para doar e qual é o encaminhamento das doações? Se você tiver uma doação de pessoa jurídica, uma empresa que vai fazer essa doação, aí basta ela entrar em contato aqui conosco na prefeitura, tem até um e-mail que chama doações@prefeitura.sp.gov.br, a minha equipe mesmo que atende, às vezes sou eu que ligo direto, enfim, para as doações de pessoa jurídica, né? A gente recebe essas doações de acordo com o produto ou serviço que vai ser doado e a distribuição é feita pelo sistema como um todo. Então, por exemplo, a gente teve uma doação grande de refrigeradores aí para os hospitais de campanha do Pacaembu e do Anhembi, né? Então, estamos falando de 2.000 vagas aí nos 2 hospitais. Quando chegou uma segunda doação de refrigeradores, a gente conseguiu destinar ele para o nosso banco de alimentos e para o atendimento aos abrigos que fazem atendimento à população de rua. Então, depende do que está sendo doado e daquela necessidade no momento, né? A gente está com mais leitos de hospital, a gente está com mais vagas de população de rua, em abrigos de população de rua. Então, a destinação vai ser feita de acordo com a necessidade da cidade naquele momento. Isso, pessoa jurídica. Se a gente estiver falando, se forem cestas básicas, por exemplo, kits de higiene e alimentação,
A gente tem lá o banco de alimentos, a gente está com uma parceria com a Cruz Vermelha, para que essas cestas básicas ou esses kits de higiene sejam distribuídos diretamente para a população nas comunidades que estão precisando. E aí a outra frente que a gente tem é a Cidade Solidária, né? Então, as pessoas físicas que quiserem doar, tem um site, que é o spcidadesolidaria.org. Lá eles encontram os pontos de arrecadação, são drive-thru, então você vai para a doação, passa e já deixa... Só um minuto, olha, pessoal da minha equipe, por favor, vai botando as URLs, aí, os endereços no ar, à medida que o Luiz vai falando. Vou falar os dois de novo, então. Né? Você falou então, tem o e-mail para doação de empresas, é o doações@prefeitura.sp.gov.br. Doacões, né? Vamos ver se... o site do Cidade Solidária, que é o www.spcidadesolidaria.org. Vamos ver se o meu pessoal está acompanhando, hein? Vamos ver. O meu tá, eu já vi que eles estão aqui me mandando dicas. Viu? Bom, vai, continua, desculpe. Imagina. E aí, qual que é por que a gente fala para usar os canais oficiais, né? Não só, claro, para evitar as fake news, enfim. Porém, quando se forem feitas as doações via prefeitura, uma das nossas preocupações é evitar a sobreposição, né? Ou seja, a gente tem muitas comunidades e muitas pessoas precisando de ajuda aqui na cidade de São Paulo. O que eu quero evitar? Que aquela família de Paraisópolis receba, por exemplo, a sobreposição de ajuda. Ela recebe 3 cestas básicas, por exemplo. E a família do Buraco Quente não recebe nenhuma, né? E claro que a comunidade, a sociedade civil quer ajudar, né? Sempre ajudou, enfim. Só que quem está enxergando o sistema macro é a prefeitura hoje. Então, quando a gente consegue entender o que está indo para onde, a gente consegue garantir uma maior capilaridade e que todas as famílias sejam atendidas. Quer dizer, evitar a sobreposição hoje é muito importante, né? Porque eu não quero que a família do Buraco Quente fique desatendida. Uma família fique desatendida, né? Quer dizer, o prefeito Bruno Covas sempre disse, toda a vida importa, toda a criança importa. Então, a ideia é não deixar ninguém para trás. Então, tanto as doações de pessoa jurídica de cestas básicas, de itens de higiene pessoal ou kits de limpeza, quanto as doações de pessoas físicas que vierem pela Cidade Solidária, elas vão entrar nesse entendimento macro de maneira que a distribuição seja a mais assertiva possível, né? Garantindo, assim, a saúde das pessoas e garantindo essa rede de sustentação para aquelas pessoas que estão passando por um nível de dificuldade maior, né? Como a gente tem dito, todo mundo junto pelo bem de todo mundo. Como é que você acha que essa crise ela vai, de alguma forma, remodelar ou exigir atividades distintas da sua área no futuro? Porque, por exemplo, nós vamos ter um cenário de menos viagens internacionais, ou seja, o mundo vai mudar um pouco após essa pandemia, a não ser que se consiga rápido uma vacina ou algo que, de fato, dê mais segurança para as pessoas. Você consegue conceber, imaginar alguma mudança, alguma participação ainda maior da sua área? Eu acho que é muito cedo para a gente fazer previsões, né? Fica difícil a gente... São Paulo está entrando no olho do furacão agora, né? A gente deve... por isso que a gente tem reforçado tanto a importância de ficar em casa e do fortalecimento do isolamento social. A gente deve estar atingindo aí o pico de contaminação em breve, né? A população, infelizmente, não tem atendido a demanda dos órgãos de saúde para que a gente consiga ter mais de 60% das pessoas em casa. Então, o momento ainda ele é muito volátil para que a gente consiga fazer uma previsão firme de futuro, né? Eu não sou muito fã de escrever na areia. Porém, existe uma barreira que com certeza foi quebrada, né? Que é a barreira desse contato virtual
o contato, dessa interação maior aí, das pessoas estarem em home office, das pessoas estarem mais disponíveis para fazerem reuniões com várias pessoas e estarem se disciplinando a fazer isso, né? Eu mesmo detestava fazer calls e lives e aparecer na câmera, e hoje, poxa, quando eu consigo ver meus familiares, meus amigos, é essa hora. Então é uma hora que você anseia por ter. Então, essa barreira foi quebrada. Eu acho que as pessoas vão estar muito mais suscetíveis a isso, né? A outra coisa, eu tenho uma questão de ser meio pragmático. Eu odeio reuniões que poderiam ser um e-mail, né? Ou um telefonema, né? Porque você se desloca, você vai para lá, enfim. E hoje a gente tem resolvido, né? Não pode ter as reuniões, então a gente tem, de fato, resolvido as coisas que poderiam ser resolvidas desde sempre dessa maneira, assim mesmo. Eu acho que vai se ganhar agilidade no trabalho, vai se ganhar economia no trabalho, né? E a área de relações internacionais vai ser muito afetada por isso. A gente vai conseguir ter um contato mais próximo com pessoas que estão mais longe, sem ter que encontrar com elas fisicamente. Coisa que a tecnologia já permitia, né? De novo, é uma quebra de paradigma, é uma mudança da cultura organizacional, que normalmente leva muito tempo para fazer, né? As culturas organizacionais são enraizadas, são de difíceis modificações, mas a gente fez no choque. E aconteceu. E estamos aí, está todo mundo bem, o trabalho está seguindo, a gente está produzindo. Porém, não dá para desprezar o contato físico, né? Não dá para desprezar o olho no olho, a proximidade que você tem com as pessoas quando você está com elas, né? E as oportunidades que surgem daí. Então, eu acho incrível a gente estar aqui hoje nessa live. As pessoas estão aí assistindo, não sei com quantas a gente tem, por exemplo, agora nos assistindo, mas são pessoas que eu não vou ter a oportunidade de conhecer, né? São pessoas que, se nós estivéssemos presencialmente em algum local, fatalmente na saída eu poderia conhecê-las todas, ou aquelas que se interessaram pelo trabalho de relações internacionais. O mesmo acontece nos congressos, nas feiras, né, nos eventos internacionais. Então, eu acho que essa nova dinâmica abre, sim, um caminho importante para que a gente consiga trabalhar mais, melhor e ter uma qualidade de vida melhor, mas os encontros presenciais, as oportunidades que são geradas disso, continuam sendo muito importantes. Eu trabalhei 7 anos no mercado editorial, né? E uma das grandes discussões era, bom, livrarias físicas ou livrarias digitais, né? Eu compro no site ou eu compro na livraria, né? Eu que já não sou rato de livraria, eu gosto na livraria, eu compro sempre os livros físicos na livraria, enfim. É claro que você compra no digital, às vezes te sai mais barato, né? A entrega é de um dia para o outro, você não tem que se deslocar, você não gasta dinheiro com estacionamento, você não gasta muito tempo, é muito mais objetiva aquela compra. Porém, ao ir à livraria, eu descubro outros livros, né? Eu me encontro com outros leitores, eu me deparo com um evento editorial, um autor que está lançando um livro que eu não sabia, né? Eu fui lá, ele estava lá naquela hora, enfim. Eu consigo dicas numa boa livraria, eu consigo dicas de um vendedor especializado que vai saber aquilo que eu estou procurando, né? É uma outra experiência. E a gente tem que ter as duas. Então, eu acho que a gente foi quebrado o paradigma e hoje as pessoas estão mais suscetíveis a resolver as coisas de maneira mais rápida, por uma videoconferência, por um telefone ou por um e-mail, à distância. Mas não dá para desprezar aquelas oportunidades e aquela experiência que se tem quando a gente se encontra numa reunião, numa viagem internacional, num congresso ou numa palestra. Eu adorei a análise. Eu acho, de fato, que esse processo, de alguma forma, ele pode azeitar as relações humanas, né? Porque foi quebrado e foram criados novos paradigmas aí, porque a gente estava... O EAD, por exemplo, era uma promessa antiga e parece que nunca saía muito do lugar, né? Agora, o EAD foi acelerado, com certeza. Essa questão das videoconferências e dos calls, né, das ligações, isso também foi uma quebra que vai possibilitar né, outras ações e provavelmente azeitar as relações humanas.
Você tem razão também que ainda é cedo para avaliar o impacto real. Bom, um chinês perguntado alguns anos atrás, acho que foi o Deng Xiaoping, na verdade, ele perguntado sobre o que ele achava da Revolução Francesa, ele falou que, como a cultura milenar chinesa, a Revolução Francesa estava muito próxima ainda para ele poder ter uma avaliação profunda sobre o tema. Então, bom. A gente está num processo aqui, desculpa, uma das coisas que a gente está muito preocupado aqui na Secretaria, como a gente está nesse processo de participação aí como auxiliar na gestão da crise na cidade de São Paulo, em documentar o que está acontecendo na cidade, né? Então, documentar o que está acontecendo agora na cidade e quais foram os desdobramentos, quais foram as decisões tomadas, enfim. Porque com esse histórico organizado, lá na frente, alguém vai poder dizer, bom, olha só, era esse o quadro, isso que foi tomado de decisão, esses foram os desdobramentos na área de saúde, esses foram os desdobramentos na rede assistencial, quer dizer, é muito cedo para a gente entender o que está acontecendo em termos históricos, mas é a hora exata da gente documentar o que está acontecendo para que alguém possa fazer essa análise lá na frente. Sejam os países com experiências milenares, sejam as próximas gestões. Você viu a experiência da Finlândia? A Finlândia, em função da Guerra Fria, dos conflitos de fronteira com a Rússia e tal, na União Soviética, na época, criou uma cultura de armazenamento e de precaução para tudo. Então, hoje, eu estava vendo uma reportagem que eles estão muito preparados para esse combate, porque eles já estavam todos preparados, ou seja, quando eles trataram a questão de uma forma muito, sei lá, confortável até, porque eles já estavam preparados. Tinham alimento, ou tem equipamentos estocados. A gente que nunca passou por nada desse gênero, por exemplo, não sei por que a cidade sem nenhum problema de abastecimento, certo? Todos os comércios ligados à alimentação, produtos de higiene abertos, sempre, e teve uma corrida por papel higiênico, quer dizer, é a cultura da pessoa, quer dizer, de repente eu estoco o quê? Não sei, porque eles foram estocar justamente papel higiênico. Mas a cidade não passou por problema de abastecimento, então não precisa estocar nada. Não. Mas é o que você falou, é a cultura. A gente não estava preparado para alguém falar, bom, vamos ter que ficar em quarentena. E as pessoas ficaram meio sem saber o que fazer. O que eu estoco agora, né? Bom, mas de fato, putz, é muito impactante na vida das pessoas. Né? Essa quarentena é algo que, bom, nós vamos lembrar negativamente para o resto da vida, esse período, porque ele é muito negativo. Ele, obviamente, ele tem algumas questões que você pode tirar dele que são positivas, mas, em geral, o impacto negativo dele na sociedade, na economia, né, e foi muito profundo. Muito tem uma questão de atacar diretamente o nosso dia a dia, né? A nossa rotina, a nossa maneira de se relacionar não só com os outros, mas com o mundo. E isso é muito difícil, né? Além do que, ele, de certa maneira, é um inimigo invisível. Então, se você está lá na sua casa, respeitando a quarentena, e você não está vendo acontecer nada, você fala, bom, vou sair, né? Não tem nada acontecendo. Enfim. E aí que está o problema, né? Porque a gente acha que o nosso dia a dia tem que voltar ao normal o quanto antes, até porque eu não estou enxergando aquele problema fisicamente na rua. E isso não pode acontecer, né? A gente vai ter que deixar de lado a nossa rotina, vai ter que adaptar o nosso dia a dia para que a gente possa praticar o nosso exercício, para que a gente possa encontrar com os nossos familiares, né? Mas em casa. E esse ataque ao dia a dia também tem sido difícil para a população, né? Então, não ataca a nossa rotina, ele ataca o nosso jeito de ser todo dia, né? Lógico que se tiver uma vacina para isso, a gente tem boa parte da questão resolvida, mas o impacto como você estava dizendo, em restaurantes, bares,
né, vai ser muito profundo nos próximos tempos, né? E muito bom. Essa é uma história, é uma crônica que vinha sendo, né, já anunciada por cientistas e tudo mais, né? Quer dizer, o perigo das grandes epidemias, das grandes pandemias, tanto de vírus como de bactérias, né? Então, esse é um cenário que, na verdade, ele, para quem está ligado nas previsões aí do mundo, ele não é um cenário novo, ele é um cenário, uma crônica que já foi contada. Né? Só que a gente não está preparado para lidar com o tema. Para terminar, Luiz, eu queria que você, né, a gente conversasse um pouco sobre... eu tenho acompanhado as reuniões de secretários, né, você também. A gente tem, como secretaria, atuado bastante nesse nicho da pessoa com deficiência, obviamente, em contato com as entidades, né, em contato com as pessoas com deficiência de baixa renda. Estamos levando essas informações para o grupo, para o eixo social, para que, né, as cestas básicas e insumos sejam levados para eles, mas também estamos com algumas ações próprias aí. Mas eu vejo, assim, olhando, participando, mas olhando, também observando, eu vejo que a crise tem sido muito bem conduzida pelo prefeito, né, e pela equipe. Assim, me parece, a minha sensação é de confiança na gestão da cidade de São Paulo nesse momento. O que você me diz? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente deixar claro que é uma luta, é uma batalha em glória, né? É uma batalha que, se a gente tem os bons resultados, a gente não fica sabendo quais teriam sido os maus resultados se as decisões fossem diferentes, né? Então, quando o prefeito insiste no isolamento social, por ser a medida recomendada mundialmente para o combate ao coronavírus, para que a gente consiga achatar a curva de pessoas doentes, preservando assim a saúde da maior parte dos paulistanos e o sistema de saúde da cidade, se a população ficar em 70%, que é o que a gente está pedindo, a gente não vai nunca, ainda bem, saber qual seria o resultado horroroso em termos de número de mortos e número de doentes se ficasse em 40%. Então, ela parte do princípio de que ela é uma batalha uma batalha em glória, porque não vai existir o resultado comparativo pior, né, dado que a gente só vai ter o dado do que acontecer, e não daquilo que não houve. Então, vai ter um campo muito fértil para que aquelas pessoas que estão politizando o tema, para que aquelas pessoas que estão preocupadas, em primeiro lugar, com a economia e não com a saúde, nos critiquem pelas decisões e pelas ações tomadas, né? Então, é uma batalha em glória, desde o começo. Então, você tem que ser muito corajoso, você tem que estar muito bem embasado pelas políticas de saúde para poder seguir o rumo que o prefeito Bruno Covas tem seguido, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que tem que ser colocado. Segundo ponto, ele tem trabalhado incansavelmente, né? E parece piada, mas ele não é. Ele está morando dentro da prefeitura, é de notório saber, mas sempre que eu conto para alguém, as pessoas se chocam. Então, ele trouxe a cama dele, está morando aqui na prefeitura, porque ele tem acompanhado o quadro 24 horas, né? E com isso, ele tem dado a maior canseira nos secretários, certo? Porque ele está aqui 24 horas e a gente tem que prontamente responder às demandas, às determinações do prefeito, que está conduzindo aí o gabinete de crise. A equipe que está assessorando o prefeito, os secretários, meus pares secretários, são muito capacitados, muito dispostos e estão, de fato, se esmerando, se esforçando ao máximo, né, para que a cidade possa passar por isso o quanto antes e da melhor maneira possível. Então, a gente tem atuado, assim, a prefeitura como um todo tem atuado em muitas frentes, né? É até difícil numerar todas, mas você tem a grande vitrine, que são os 2 hospitais de campanha, né? São 2.000 vagas para
doentes de baixa complexidade, todo mundo com acesso a respirador. Vai ter a distribuição aí de, pelo mínimo, 300 mil cestas básicas, certo? Você tem o suporte extra financeiro que foi designado para as crianças que não estão na escola, porque as escolas estão fechadas. Então, todas essas crianças receberam um auxílio, a família recebeu por criança um auxílio financeiro, porque essas crianças deixaram de ter acesso à merenda que era dada nas escolas. A gente tem vestiários públicos que foram construídos aqui no centro para atender a população de rua. Tem mais de 100 pias que foram construídas para atender a população de rua, né? Tem todo o programa de doações que a gente está desenvolvendo aqui dentro da secretaria. Você teve a criação de novos espaços para abrigar a população de rua, para que elas pudessem estar mais espaçadas entre si, respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde e do secretário municipal Edson Aparecido. Então, o prefeito determinou a todas as secretarias que atuem com urgência, trabalhando 24 horas, ignorando os finais de semana e feriados, para vencer a pandemia da melhor maneira possível, sabendo que é uma batalha em glória desde o começo. Então, eu tenho muito orgulho de estar participando desse processo, de fazer parte da equipe do Bruno Covas e de ter companheiros de batalha tão esforçados, né? Os meus pares secretários, né? O prefeito, mas todas as equipes que têm se engajado. A minha equipe aqui de Relações Internacionais, que tem se engajado muito em diferentes frentes e trazendo preocupações a todo momento, mas tantas outras equipes que estão na linha de frente, né, mantendo a cidade funcionando e, claro, pensando aí como é que essa doença vai se desenvolver no futuro e como é que a gente vai poder atuar no dia que isso terminar, para que a economia volte a funcionar direito. A gente tem aí o grande destaque, sim, para os heróis da saúde, para os médicos, para os enfermeiros, para os dentistas, né? Não só os que estão trabalhando no Covid, mas aqueles que estão trabalhando em todas as outras doenças. Mas a gente tem também o sistema de transportes funcionando, né? O secretário de Transportes aí atuando para que o serviço não pare, para que os motoristas estão na linha de frente, para que a população tenha acesso ao transporte público, né? A gente tem na Secretaria de Subprefeitura, mantendo a limpeza urbana funcionando. Então, nossos varredores, né, o pessoal que da coleta de lixo, são verdadeiros heróis, eles estão todo dia na rua, enquanto a população deveria, ou está, em casa, se mantendo segura. Né? Então, não é fácil desacelerar a maior cidade do Hemisfério Sul. Não é fácil tomar as decisões que o prefeito tem tomado nesses últimos tempos, mas é absolutamente imperativo e necessário que a gente siga esse caminho por mais um tempo, né? E quanto mais a população aderir, menos tempo a gente vai ter que passar por isso. Bom, Luiz, achei suas considerações super sensatas, né, claras. Parabéns aí pela capacidade de articulação que você tem. Eu estudei para falar de Cotelé, Cid. Você não acha que eu vim despreparado? Eu estava nervoso para essa entrevista. Não, e parabéns aí. Você tem, apresentou de forma super clara o que você faz, o que nós estamos fazendo. Agradeço a sua parceria, a sua amizade, né, o seu respeito aí pela secretaria. E obrigado pela participação. Agradeço a todos que estão com a gente aí. Faltou um e-mail para editar, hein? Tem mais um e-mail para eu botar aí embaixo. E quem quiser falar direto aqui com a secretaria, é o S de sapo, M de Maria, RI de Relações Internacionais, @prefeitura.sp.gov.br. Se alguém quiser falar direto aqui com a gente, pode mandar, que a equipe está de prontidão. Bom, pessoal, tchau. Até amanhã. Amanhã com a vereadora Janaína. Vamos estar... Relações Internacionais também, ela, hein? Que bom. À frente de Relações Internacionais da Câmara dos Vereadores, ela que é a presidente. Olha que boa coincidência. Tomara que fale bem de mim. Obrigado, viu, Luiz? Com certeza. Tchau, meu caro. Obrigado. Vai lá. Tchau.